O apóstolo João, o homem que começou sua caminhada com Jesus sendo chamado de Filho do Trovão. João era zeloso, mas também intenso e impulsivo. Mas é justamente isso que torna a história de João tão fascinante. Porque aquele homem que um dia queria destruir quem rejeitasse Jesus, anos depois seria conhecido como o apóstolo do amor. Ele viveu uma transformação que todos nós precisamos viver. E é através das palavras de João que podemos aprender 7 lições que continuam tão importantes hoje quanto eram há 2000 anos atrás. A primeira lição é talvez uma das mais profundas: nascer de novo. Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Isso não significa simplesmente tentar ser uma pessoa melhor, porque você pode mudar seus hábitos, controlar suas palavras e até parecer diferente por fora, mas continuar sendo a mesma pessoa por dentro. Nascer de novo é permitir que Deus transforme o seu coração, é deixar para trás a velha vida e começar uma nova caminhada com Cristo. E talvez seja exatamente isso que vemos na história de João. Aquele homem impulsivo que um dia quis descer fogo do céu sobre quem rejeitasse Jesus, foi sendo transformado pela convivência com Cristo. Ele não apenas mudou seu comportamento, Cristo mudou quem ele era. Não tente apenas melhorar a sua velha vida, permita que Deus faça nascer uma nova. A segunda lição é o seu próximo passo nessa jornada: amar aos outros como a ti mesmo. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor precede de Deus. E perceba algo, João não falou apenas sobre amar quem nos trata bem. Amar também significa escolher não devolver mal com mal, não tratar alguém com desprezo e não permitir que a má atitude de outra pessoa transforme o nosso próprio coração. João, que odiava quem rejeitasse Jesus, passou a ensinar que quem conhece a Deus precisa aprender a amar, porque seguir Jesus não transforma apenas a maneira como enxergamos Deus, transforma também a maneira como enxergamos as pessoas. A terceira lição é provavelmente a mais difícil: perdoar. E talvez você pense que perdoar significa dizer que aquilo que fizeram com você não foi grave, mas não é isso. Perdoar é reconhecer que aquilo machucou, mas decidir não continuar carregando aquela ferida para o resto da vida. João escreveu: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Existe algo poderoso nisso. Nós pedimos o perdão de Deus constantemente, mas também somos chamados a aprender a liberar o perdão que recebemos. Porque quando você se recusa a perdoar, muitas vezes continua preso a algo que aconteceu no passado. Perdoar não muda o que aconteceu, mas pode mudar o que aquilo continua fazendo dentro de você. A quarta lição é talvez a base de todas as outras: crer em Jesus. Mas crer não significa apenas acreditar que Jesus existiu, até porque você pode conhecer a história dele, ouvir os seus ensinamentos e ainda assim não entregar sua vida a ele. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Crer é confiar, é reconhecer que você não consegue conduzir sua vida sozinho e decidir colocar sua confiança em Cristo. João passou anos caminhando ao lado de Jesus. Ele viu seus milagres, ouviu suas palavras e depois da sua morte continuou anunciando aquilo que havia testemunhado. Porque quando você realmente crê em alguém, isso começa a mudar as suas escolhas. A fé verdadeira não fica apenas naquilo que você acredita, ela aparece na maneira como você vive. E existe algo que muitas pessoas esquecem: não basta começar com Jesus, é preciso permanecer nele. João escreveu: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E permanecer significa continuar mesmo quando a emoção passa, continuar buscando a Deus quando a oração parece difícil, porque seguir Jesus não é uma decisão que você toma apenas uma vez, é uma escolha que precisa ser renovada todos os dias. João começou sua caminhada com Cristo como um jovem pescador, e décadas depois, mesmo tendo enfrentado perseguições e dificuldades, ele continuava falando sobre Jesus. Talvez essa seja a diferença entre quem apenas começa uma caminhada com Deus e quem realmente chega até o final. É sobre não abandonar o caminho. Já a sexta lição é colocar Deus acima de tudo. Jesus disse: busquei primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E isso significa entender que Deus não pode ocupar apenas um espaço na nossa vida. Ele precisa estar no centro, porque é muito fácil colocar Deus em primeiro lugar quando tudo está bem. O difícil é continuar escondendo Deus quando outras coisas parecem mais importantes. João aprendeu que seguir Jesus significava colocar Cristo acima de qualquer outra coisa. E talvez essa seja uma pergunta que todos nós precisamos fazer: se eu tivesse que escolher entre aquilo que eu quero e aquilo que Deus quer, qual dos dois eu escolheria? Porque aquilo que ocupa o primeiro lugar no seu coração é aquilo que realmente governa a sua vida. E com isso chegamos à última lição: ter paz mesmo quando a vida não está em paz. João conheceu dificuldade, foi perseguido, enfrentou oposições e terminou seus dias exilado na ilha de Patmos. Mas foi justamente naquele lugar de isolamento que ele recebeu uma das maiores revelações da história cristã. Isso nos ensina algo muito poderoso: a presença de Deus não desaparece quando as circunstâncias ficam difíceis. Talvez hoje você esteja passando
passando por algo que não entende. Mas você não precisa ter todas as respostas para ter paz. Porque a paz cristã não vem da certeza de que tudo vai acontecer como queremos. Ela vem da certeza que Deus continua conosco mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. E talvez essa seja a maior lição que João deixou. As dificuldades podem mudar o lugar onde você está, mas não precisam mudar a sua confiança em Deus. João começa como um homem impulsivo, chamado de filho do trovão, mas terminou sua caminhada falando sobre amor, fé e permanência. E talvez essa seja a maior lição. Deus não precisa encontrar você pronto. Ele só precisa encontrar um coração disposto a ser transformado. Porque se Cristo transformou João, ele também pode transformar você. Se inscreva no canal e que Deus abençoe você e sua família.